Nesse vídeo eu vou te contar sobre Canto do Piaga e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Oi gente linda, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Maria, mas bora pro que interessa. Vamos começar com a obra Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. Ele nasceu em 1823 e faleceu em 1864, um poeta brasileiro, que é considerado um dos grandes representantes do movimento romantismo. Uma das suas obras mais famosas é A Canção do Exílio, que já foi obra do País 2. Agora vamos para nossa obra em si, Canto do Piaga, de Gonçalves Dias. É uma obra meio grande, então não vou ler aqui com vocês, eu só vou fazer a análise, mas se vocês estiverem interessados em ler, eu super recomendo e o link tá aqui na descrição com as demais obras de literatura. Bom, o Canto do Piaga revela uma atmosfera mística e sobrenatural, mergulhando nos aspectos espirituais da cultura indígena. Bom, esse poema ele tem 3 partes, por isso ele é meio grandinho. Vou fazer agora a análise da primeira. Ó guerreiros da Taba Sagrada. Esse verso representa a invocação inicial, estabelecendo uma conexão com os guerreiros de uma tribo sagrada, sugerindo um ambiente ritualístico. Falam deuses nos cantos do Piaga. Piaga aqui é um líder espiritual. O poema destaca a comunicação divina por meio de cânticos. Eis na horrível caverna que habito. A ambientação da caverna cria um cenário misterioso e talvez até espiritual, sugerindo um encontro com forças sobrenaturais. Rouca voz começou-me a chamar. Essa rouca voz, ela representa uma voz sobrenatural, aumentando a tensão e o mistério na narrativa. Agora vamos analisar a segunda parte. Por que dormes, ó Piaga divino? Aqui indica a importância da consciência do Piaga para o seu papel na tribo. Tu não viste nos céus um núgrime toda a face do sol ofuscar. Essa aqui é uma descrição de eventos cósmicos anômalos, indicando presságios negativos, que o Piaga deveria ter percebido. Tu não viste dos bosques a cama, sem aragem vergar-se a gemer. Aqui a natureza parece reagir de forma anormal, sugerindo um desequilíbrio espiritual, ou uma ameaça iminente. Manitos já fugiram da taba. Aqui temos o aviso da fuga dos espíritos protetores da tribo, que aumenta ainda mais a tensão, indicando uma situação crítica. Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Aqui é destacada a seriedade da situação, e invoca Tupá, o deus supremo dos tupis, sugerindo desespero ou busca por proteção divina. Agora vamos para a terceira parte. Pelas ondas do mar, sem limites, bestas, selvas, sem folhas e vem. Aqui sugere uma vastidão de mar e selvas inexploradas, estabelecendo um cenário selvagem e desconhecido. Hartos troncos robustos gigantes, vossas matas tais monstros contêm. A imagem de troncos gigantes e robustos destaca a exuberância e a imponência da natureza, personificando-a como um monstro que habita as matas. Vossas matas tais e quais, mas com folhas e só. A diferenciação entre as matas com folha e sem destaca aqui uma peculiaridade, talvez insinuando mistério ou perigo, associado às florestas. Negro monstro o sustenta por baixo, brancas asas abrindo-a ao tufão. Aqui temos uma descrição simbólica que sugere uma força obscura, que dá suporte aos elementos naturais, criando uma atmosfera mais uma vez de mistério e temor. Ó quem foi das entranhas das águas o marinho arcabouço a arrancar. A alusão ao marinho arcabouço intriga, indicando um elemento ameaçador, proveniente das profundezas do oceano. Vem trazer-vos crueza e impiedade dos cruéis do cruel Anhangá. A introdução do Anhangá, entidade maligna da mitologia tupi, indica que essa narrativa está se desdobrando em um confronto entre forças benevolentes e malévolas. Ora. Vossos deuses, ó Pigá, conjura, susta as iras do fero Anhangá. A apelação ao Piaga aqui, líder espiritual, revela a necessidade de resistência contra as forças malignas, representadas por Anhangá. Manitos já fugiram da Taba. Ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. Aqui representa de novo a fuga dos espíritos protetores, intensificando a sensação de desastre, ressaltando a urgência de proteção contra essas ameaças. Então aqui, resumindo, Gonçalves Dias usa a poesia para criar uma atmosfera de perigo iminente, destacando elementos da natureza e elementos místicos da mitologia tupi. A interação entre o Piaga, os Monitos e a ameaça representada por Anhangá confere à narrativa uma dimensão épica e espiritual. E agora vamos para Memórias Póstumas de Brás Cubas. Antes de mais nada, vamos falar do seu autor, Machado de Assis. Nascido em 1839, falecido em 1908. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros, considerado por muitos como o maior nome da literatura brasileira. Agora vamos para nossa obra em si, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é um livro. Então eu não vou ler para vocês para depois fazer a análise, vou só partir para análise.
é uma obra da literatura brasileira, escrita por Machado de Assis e lançada em 1881. Esse romance é conhecido pela sua originalidade, sátira social e inovações narrativas. Então vamos para alguns pontos-chave sobre esse livro. Temos um narrador defunto. Isso, pois é, começamos bem. O protagonista e narrador, o tal de Brás Cubas, é único pois conta a história após sua morte. O autor usa o humor para expor e criticar a hipocrisia, as convenções sociais e as instituições da época. Temos aqui também realismo e humanitismo. Essa obra é considerada um marco no realismo brasileiro. Essa obra também introduz o conceito de humanitismo através do personagem Quincas Borba, uma sátira à filosofia social contemporânea e uma crítica à falta de empatia da sociedade. Vamos para a crítica social que essa obra traz. Machado de Assis, nesse texto, ele aborda questões sociais como a escravidão, as classes sociais, casamento por conveniência e corrupção. O tal de Brás Cubas retrata a elite ociosa e indiferente da sociedade, sobre a inovação da narrativa. Esta obra, ela quebra a linearidade convencional. Até porque, gente, o protagonista morreu e ele tá contando a história depois que ele morreu. Mas como é que ele escreveu a história? Porque tá morto. Quem tá morto não escreve história, né? Né? Ok. Essa obra é mais do que uma narrativa. É uma crítica profunda e perspicaz da sociedade do século XIX, enriquecida pela genialidade de Machado de Assis. Agora vamos para a história em si. Já sabemos que o seu protagonista tá morto. Começa o livro nesse naipe. E o mais incrível é que o morto que tá narrando, ou seja, Brás Cubas, um homem da elite carioca do século XIX. O livro começa com Brás Cubas anunciando que ele escreverá suas memórias póstumas ao longo do livro. Ele compartilha suas experiências, reflexões e observações sobre a sociedade em que ele viveu. Essa narrativa é repleta de ironia, de humor e principalmente crítica social. Alguns temas abordados nessa obra é a vida da elite carioca, relações sociais e o casamento por conveniência. Brás Cubas como personagem ele é complexo e contraditório, refletindo sobre a sua própria vida e sobre a sociedade em que viveu de maneira sarcástica e por vezes melancólica. É um livro narrado em primeira pessoa. Agora vamos para a história em si. Do túmulo, o morto escreve suas memórias póstumas, começando com uma dedicatória. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Seguido da dedicatória, no outro capítulo tem ao leitor. O próprio autor explica o estilo do seu livro, enquanto o próximo capítulo, Óbito do Autor, começa aí realmente com a narrativa da história, explicando seus funerais. E em seguida sua causa da morte, que foi pneumonia, contraída enquanto ele inventava o emplasto Brás Cubas, panaceia medicamentosa, que foi sua última obsessão e que garantiria ele a sua glória entre os homens. No capítulo 7, o delírio, narra o que antecedeu ao seu óbito. No capítulo 9, transição, começam as memórias. Ele começa revendo sua própria infância, de um menino rico e mimado. Desde cedo ostentava o apelido de Menino Diabo e já dava mostras da índole perversa, quebrando a cabeça das escravas quando não era atendido. Aos 16 anos, ele se apaixonou por uma moça chamada Marcela, a amiga de rapazes e dinheiro, prostituta de luxo. Um amor que durou 15 meses e 11 contos de réis, e que quase acabou com a fortuna da família. A fim de esquecer dessa decepção amorosa, o nosso protagonista foi enviado a Coimbra, onde se formou em Direito, após alguns anos de boêmia. Ou seja, após alguns anos sem ele fazer nada. Depois disso tudo, ele retorna ao Rio de Janeiro, por conta da morte de sua mãe. Depois de namorar uma menina pobre chamada Eugênia, seu pai o incentiva a se casar-se com Virgília. Por conta de quê, minha gente? De quê? Mas a Virgília não queria casar com ele. Aí o pai de Brás Cubas vem a falecer. E se instaura uma briga entre o Brás Cubas e a sua irmã Sabrina. Por conta de quê, minha gente? Da herança. Aí depois essa Virgília, que não queria ele, aparece e eles viram amantes, vivendo no adultério a paixão que eles não tiveram quando noivos. Só que o que acontece? A Virgília engravida, mas a criança falece antes de nascer. E aí o Brás Cubas tem outra amante. E aí aparece o tal do Quincas Borba, que era um amigo dele de infância, mas agora tá pobre e querendo roubar ele. Que no caso ele rouba o relógio e devolve depois. Esse Quincas, filósofo doido, apresenta o amigo ao humanitismo,
Mas beleza, o Brás Cubas, ele quer uma vida de celebridade, ou pelo menos menos tediosa, porque, nossa, deve ser um tédio você ter dinheiro, né? Nossa, deve ser um tédio. E aí ele se torna nada mais, nada menos do que um deputado. Enquanto o marido da Virgília é eleito a presidente, que é o tal do Lobo Neves, que ela trocou pelo Brás Cubas, e depois trocou o Brás Cubas pelo Lobo Neves, enfim. E aí ele vai embora com a Virgília pro norte. E aí a relação que ela tinha com o Brás Cubas diamante termina. Aí a irmã do Brás Cubas, a Sabrina, acha uma noiva pra ele. Porque, cara, ele só viveu diamantes até então. Uma tal de Nhan Loló, sobrinha do Contrim, que é marido da Sabrina e irmã do Brás Cubas. Ela tinha 19 anos, essa Loló. Mas ela morre de febre amarela. E o Brás Cubas se torna definitivamente um solteirão. Tenta ser ministro de Estado, mas fracassa. Funda um jornal de oposição e fracassa de novo. E aí o amigo dele, o Quincas, dá os primeiros sinais de demência. Virgília já tá velha, o marido dela morreu. A Marcela, o primeiro amor do Brás Cubas, também morre. O amigo dele, Quincas, também morre. A Eugênia, aquela menina que ele namorou, que o pai não queria porque ela é pobre, ele a encontra em cortiço. E essa última tentativa de glória foi o tal Emplasto Brás Cubas, que seria o remédio para curar todas as doenças. Mas aí o Brás Cubas pega uma pneumonia e falece aos 64 anos. A Virgília, acompanhada do seu filho, vai visitá-lo na cama. E após um tempo ele morre assistido pelos seus familiares. E depois de morto ele começa a contar a história de trás pra frente. A história da sua vida. E aí ele escreve assim no último capítulo. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto. Não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto, mas não padeci a morte de Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e conseguintemente que sai quite com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Então é isso, gente linda. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like para valorizar o meu trabalho, fazendo com que esses vídeos cheguem a mais pessoas que gostem ou precisem desse conteúdo. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva e não esquece de ativar o sininho de notificação para você não perder um vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! Eugênia... Pobre, ele... assistido por alguns familiares... Tenta... E aí depois de... Quero agradecer meu vizinho por todos os barulhos, quero agradecer a toda a vizinhança que sempre coloca os cachorros pra latirem quando eu falo, quero agradecer a moto com o seu motor super silencioso.